Raul Seixas estava prestes a subir ao palco em uma pequena cidade mineira, quando um acidente bizarro quase cancelou tudo. Ele quebrou o dente da frente em um momento de descuido. Mas o que parecia ser o início de um desastre, tornou-se a noite em que uma das músicas mais icônicas do Brasil foi escrita sob o luar de uma serra. Enquanto Raul lutava contra a dor e o improviso, um funcionário de uma loja de som local estava escondido com um pequeno gravador de fita cassete, capturando um registro que o mundo só conheceria 5 décadas depois. Como um dente quebrado e uma fita gravada às escondidas revelaram o lado mais humano e visceral do maluco beleza. Prepare-se para a história real do show de Patrocínio em 1974, maio de 1974. Raul Seixas era o homem mais comentado do Brasil, mas também o mais vigiado. Ele viajava para o interior de Minas Gerais para um show no antigo Cine Patrocínio. Pouco antes da apresentação, o imprevisto. Raul quebrou um dente frontal. Em vez de pânico, o destino o levou a conhecer Tó Dentista, uma figura icônica da cidade que não apenas consertou o sorriso do ídolo, mas acabou se tornando seu amigo naquela noite. Raul, com o dente remendado e o espírito indomável, decidiu que o show não seria apenas profissional, mas pessoal. Enquanto a banda se preparava, um homem chamado Zé Teixeira, funcionário da loja Patro Som, tomou uma decisão arriscada. Sem autorização da gravadora ou do artista, ele posicionou um pequeno gravador de fita cassete à beira do palco. Ele queria apenas uma recordação, mas acabou criando o registro ao vivo mais antigo e completo de Raul Seixas, de que se tem notícia. A qualidade era precária, o equipamento era amador, mas a essência capturada naquela fita era pura eletricidade. A lenda local diz que após o show, Raul não foi para o hotel. Ele foi levado por moradores até a Serra do Cruzeiro para um luau improvisado. Foi lá, entre o frio da montanha e o violão, que ele teria composto parte de Trem das Sete. A música, que fala sobre o tempo e a partida, parece carregar a névoa daquela serra mineira. Por décadas, essa fita de Zé Teixeira ficou guardada, acumulando poeira, até que em 2022, o material foi levado para a Alemanha, para um processo minucioso de restauração e remasterização, sendo finalmente lançado em vinil com apenas 1000 cópias numeradas. É o som de um Raul cru, sem filtros, sobrevivendo à dor e criando arte no meio do nada. Aqui está a parte 2 do roteiro, mergulhando no mistério da fita gravada e na atmosfera sobrenatural que tomou conta da pequena Patrocínio naquela noite de 1974. Roteiro, parte 2. O som da revelação e o transe coletivo. Início do áudio. Dentro do Cine Patrocínio, o ar estava carregado de uma eletricidade que não vinha apenas dos amplificadores. O público, espremido nas poltronas de madeira, não sabia se estava diante de um músico ou de um profeta. Raul Seixas entrou no palco com a aura de quem acabava de vencer uma batalha contra o próprio corpo. O dente, remendado horas antes pelo Tó Dentista, dava-lhe uma aparência ainda mais selvagem e autêntica. Enquanto isso, escondido entre os equipamentos da Patro Som, Zé Teixeira mantinha os olhos fixos no rolo da fita cassete, que girava lentamente, capturando cada palavra e cada erro que o mundo jamais deveria ouvir. O que aquela fita registrou não foi um show polido de estúdio, mas o som visceral do Raul no auge da sua gita. A gravação captou o momento exato em que a plateia mineira, inicialmente tímida, entrou num transe coletivo ao ouvir os primeiros acordes de Sociedade Alternativa. Era 1974, o auge da repressão, e ali, numa cidade do interior, Raul gritava sobre leis de liberdade enquanto agentes infiltrados observavam das sombras. A qualidade da fita era crua. Ouvia-se o chiado, os gritos histéricos dos fãs e a voz de Raul, ora rasgada, ora sussurrada, provando que ele era um mestre na leitura do ambiente. Zé Teixeira sabia que tinha um tesouro nas mãos. Naquela fita, Raul apresentava versões embrionárias de clássicos que ainda seriam lançados, testando a reação do povo a cada verso. Era o registro de um artista em estado de mutação permanente. O Cine Patrocínio vibrava tanto que parecia que o teto iria desabar. Mas o maior segredo daquela noite não estava no palco, mas no que aconteceu logo depois que as luzes se apagaram. Raul, ainda movido pela adrenalina e pela hospitalidade mineira, recusou o luxo do hotel e seguiu com um grupo de jovens locais para o topo da Serra do Cruzeiro. Sob a luz de uma fogueira e do luar mais puro que já tinha visto, ele começou a dedilhar o violão, compondo versos que falavam de trens que partem e de verdades que ficam para trás.
A fita de Zé Teixeira tornou-se a única prova física de que aquela noite não foi um delírio coletivo. Por décadas, ela circulou apenas entre poucos privilegiados, como um segredo de estado do rock brasileiro. Era a fita perdida que provava que Raul Seixas era invencível, mesmo com um dente quebrado e o sistema a persegui-lo. O que Patrocínio viu naquela noite foi o nascimento de um mito que não precisava de grandes palcos ou de dentes perfeitos para conquistar o universo. Ele precisava apenas da verdade e de um gravador amador pronto para registrar o eterno. Aqui está a parte 3 do roteiro, mantendo a densidade de detalhes, o clima de mistério biográfico e o foco na ressurreição técnica desse registro histórico. O texto foi expandido para atingir a meta de 3.500 a 4.000 caracteres. Roteiro. Parte 3. O resgate da relíquia e a ressurreição alemã. Início do áudio. A fita cassete de Zé Teixeira não era apenas um objeto de plástico. Era um prisioneiro do tempo que carregava a alma de uma noite irrepetível. Durante exatos 48 anos, aquele pequeno rolo de óxido de ferro permaneceu escondido em gavetas empoeiradas na cidade de Patrocínio, sobrevivendo à umidade das Minas Gerais, ao descaso das décadas e ao risco constante de desmagnetização. Zé Teixeira, o funcionário da Patrosom que teve a audácia de apertar o botão Record sem autorização, guardava o registro como uma lembrança pessoal. Uma prova física de que ele tinha estado lá quando o Maluco Beleza quase perdeu o rumo da apresentação. Conforme os anos passavam e Raul Seixas se transformava em um mito quase religioso, aquela fita tornava-se silenciosamente o santo graal para colecionadores e pesquisadores da música brasileira. O perigo de a fita se perder para sempre era real. O mofo e a degradação química do material ameaçavam apagar o registro daquele Raul em estado de graça de 1974. Um artista que ainda acreditava piamente na sociedade alternativa, antes das cicatrizes profundas e das internações que viriam nos anos seguintes. O que estava ali registrado era um documento histórico único, capturando não apenas a voz, mas a atmosfera úmida, o chiado do Cine Patrocínio e a interação crua de um ídolo que não tinha medo de errar. Somente em 2022, quase meio século depois do episódio do Dente Quebrado e da Noite Mística na Serra do Cruzeiro, a história tomou um rumo digno de um thriller arqueológico. A relíquia foi finalmente retirada do seu isolamento e enviada para a Alemanha, um dos poucos centros tecnológicos do mundo com equipamentos capazes de realizar o milagre da ressurreição sonora em fitas tão antigas e degradadas. Especialistas em áudio trabalharam em um processo minucioso de restauração e remasterização, limpando cirurgicamente os ruídos de quase 5 décadas e recuperando a frequência vibrante da banda que acompanhava Raul. Não era apenas uma limpeza técnica. Era um trabalho de exorcismo sonoro para trazer de volta a potência daquela voz que parecia sussurrar diretamente do passado. Os engenheiros alemães ficaram impressionados com a energia captada por aquele gravador amador, que, apesar das limitações, registrou um Raul Seixas em sua forma mais visceral e autêntica. O resultado desse esforço monumental foi o lançamento do álbum Ao Vivo em Patrocínio 1974. Para manter a aura de exclusividade e o respeito à lenda, a decisão foi estratégica. O material não seria apenas um arquivo digital comum, mas seria imortalizado em vinil de alta fidelidade, com uma tiragem limitada de apenas 1.000 cópias numeradas para todo o planeta. Para os fãs, colocar a agulha sobre aquele disco em 2022 foi como abrir um portal temporal direto para o interior mineiro de 1974. Ouvir Raul Seixas rindo da própria desgraça com o dente, provocando a plateia e testando os versos embrionários de Trem das Sete, era ter acesso ao laboratório criativo de um gênio no topo do seu jogo. Aquela fita cassete, que Raul talvez nem soubesse que estava sendo gravada, tornou-se a prova definitiva de que a sua arte era imparável e capaz de atravessar oceanos e gerações para ecoar novamente. O show de Patrocínio deixou de ser uma lenda contada pelos antigos moradores da cidade para se tornar o marco zero da discografia ao vivo de Raul Seixas. Zé Teixeira, Tó Dentista e a Serra do Cruzeiro agora fazem parte oficialmente da mitologia do rock nacional, imortalizados por uma fita que se recusou a silenciar e que provou, mais uma vez, que o Maluco Beleza continua sendo o dono das chaves do universo. Hoje, ao ouvirmos as faixas recuperadas daquela noite de maio de 1974, percebemos que a fita de Patrocínio é muito mais do que um simples registro fonográfico. Ela é uma cápsula do tempo que preservou o DNA mais puro de Raul Seixas.
O que Zé Teixeira capturou, de forma quase clandestina, foi o exato momento em que Raul deixava de ser apenas um cantor de rock para se tornar o mito nacional que conhecemos hoje. A fita revela um artista que, apesar de estar sob a mira da censura e com o rosto marcado pelo acidente do dente quebrado, possuía um domínio absoluto sobre a sua audiência. Patrocínio, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, tornou-se, sem saber, o berço de uma das obras-primas do Maluco Beleza, Trem das Sete. A lenda de que a música foi inspirada no frio e na névoa da Serra do Cruzeiro, após aquele show improvisado, agora ganha um peso de verdade histórica que arrepia qualquer fã. O impacto do lançamento de Ao Vivo em Patrocínio 1974, em 2022, foi um terremoto na comunidade de colecionadores. Ver aquele material ser tratado com reverência na Alemanha, passando por laboratórios de alta tecnologia, para ser devolvido ao público em vinil de luxo, foi a prova definitiva de que Raul Seixas é atemporal. As 1000 cópias numeradas tornaram-se itens de colecionador instantâneos, mas a verdadeira riqueza não está no valor comercial do disco, e sim na possibilidade de ouvir a voz de Raul, sem os filtros das grandes gravadoras da época. Naquela fita, ouvimos as brincadeiras com o público, as pequenas falhas técnicas e o vigor de um homem que sabia que estava fazendo história, mesmo em um pequeno cinema de interior. A cidade de Patrocínio hoje carrega esse evento como uma medalha de honra. O Cine Patrocínio, o consultório do Tó Dentista e o topo da Serra do Cruzeiro viraram locais de peregrinação silenciosa para aqueles que buscam entender a alma do Maluco Beleza. A história da fita salva do mofo e do esquecimento nos ensina que o rock and roll verdadeiro não morre. Ele apenas espera o momento certo para ser reencontrado. Raul Seixas continua a nos surpreender décadas após a sua partida, provando que ele deixou segredos espalhados por todo o Brasil, guardados em fitas cassetes, em guardanapos e na memória de pessoas simples que tiveram o privilégio de cruzar o seu caminho. Este episódio nos lembra que para ser uma lenda não é preciso perfeição. Às vezes, um dente quebrado e uma fita amadora gravada nas sombras são tudo o que é necessário para a imortalidade. Raul foi, e continua sendo, o carpinteiro do universo, construindo pontes entre o passado e o futuro com a força da sua palavra. Enquanto houver alguém disposto a girar um disco de vinil ou a apertar o play em uma relíquia recuperada, a sociedade alternativa continuará viva, vibrando na mesma frequência daquela noite mágica em Minas Gerais. A história do show de Patrocínio é a prova de que o destino sempre dá um jeito de preservar a verdadeira arte. Se você sentiu a vibração dessa fita perdida e quer continuar explorando os mistérios e as verdades ocultas por trás dos nossos maiores ídolos, eu tenho um convite especial para você. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum desses achados históricos que transformam lendas em realidade. Deixe seu like se você também acha que Raul Seixas é imortal e ative o sininho para ser avisado sempre que o Maluco Beleza voltar com uma nova história. Comente aqui embaixo. Você acredita que ainda existam outras fitas secretas do Raul espalhadas pelo Brasil? Muito obrigado por acompanhar esse relato épico conosco. Viva a sociedade alternativa! A gente se vê no próximo vídeo.